Saúdo a todos com a paz do Senhor. Saudades mil, gente. Esse negócio de ficar longe é muito difícil, sem estarmos juntos para adorar o Senhor. Então, nos restou, mais uma vez, estar fazendo essa aula online, uma videoaula, vamos dizer assim. Então, hoje, nós estaremos estudando a última lição desse trimestre, a lição de número 13 do livro de Esther, que teve como título alguns títulos. Vou ler todos os títulos para a gente recordar. A primeira lição falava do papel influenciador dos pais. A segunda lição, Esther, um espelho para o cristão de hoje. Terceira lição, Mardoqueu e sua integridade. Quarta lição, a fidelidade do cristão ao Senhor. Isso é muito importante, isso é muito sério. Quinta lição, o bem contra o mal. Conflitos na caminhada das nossas vidas. Sexta lição, o cristão e o cuidado de Deus, que é permanente todos os dias. Sétima lição, Deus intervém através das suas ações e nós podemos senti-las. Ao respirar, nós vemos a ação de Deus na nossa vida. Eu estava vendo uma postagem de um senhor de 90 anos, 95 anos por aí, que o médico, ele precisou ser entubado por um dia na Itália. E aí o médico, ao término do dia, ele foi desentubado, estava bem. O médico, então, trouxe a conta, né, do gasto de um dia de oxigênio. E ele começou a chorar. E o médico preocupado, calma, senhor, calma, o senhor não tem condições de pagar? Aí ele olhou para o médico e falou a seguinte coisa: eu descobri agora o quanto sou devedor de Deus. Porque se para respirar um dia para usar o respirador do hospital, eu gastei 500 euros. Quanto que eu devo a Deus por esses 95 anos de vida? Como eu sou devedor. E eu faço minhas palavras dele. Eu, aos 56 anos, quanto eu devo a Deus por ele me conceder a respiração da vida? E você, qual é a sua conta? Então, somos muito devedores de Deus. Sentimos a ação de Deus nas nossas vidas ao respirar. E quantas outras mais? Obrigada, Senhor, é só o que eu posso dizer. Lição de número 8, fala sobre a ousadia do cristão diante dos infortúnios. Eu lembro que essa aula nós tivemos juntas. A diferença de você ser ousado pelo Espírito e usado pela carne, ou com ousadia da carne. A ousadia no Espírito, ela tem brandura, ela tem mansidão. Mas a ousadia na carne, ela tem intolerância, ela tem falta de respeito, ela tem tantas coisas ruins que a nossa carne pode executar. Lição de número 9. Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. E muitas vezes nós dizemos, confio em Deus. Não, eu confio no Senhor, não vai dar certo. O mundo até usa essa frase, vai dar tudo certo. Deus no controle sempre. Será que realmente nós vivemos isso? Eu sei que o Senhor conhece a nossa fragilidade. Oh, meu Deus, eu sou como até um cristal. Posso rachar facilmente. Mas quando nós estamos no Senhor e podemos dizer, descansa no Senhor, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Isso é muito sério e é muito importante para as nossas vidas. Deleitar-se no Senhor é sério. Os que confiam nele
esperam tranquilo. Eu sei que nós temos dias que somos como um termômetro de mercúrio. Um dia, se está frio, ele está lá embaixo. Se aquece a temperatura, ele sobe, sobe, que falta explodir. Qual é a tua posição nesse dia? Qual é? Está no dia frio ou no calor de 40 graus? Mas só não pode estar morno. Olha o que o Senhor nos deixou escrito no livro do Apocalipse. Se fores morno, vomitar-te-ei da minha boca. Cuidamos, então, do nosso confiar no Senhor. Lição de número 10 falou sobre a vitória do povo de Deus. Nós já somos vitoriosos. Independe do que você está pedindo, do que eu estou pedindo a Deus, do que eu estou esperando de Deus ainda nessa terra. No primeiro momento, eu quero que Deus, por sua misericórdia, opere poderosamente e repreenda esse vírus maligno da face da terra. É o meu desejo imediato. Mas eu não posso esquecer que eu sou mais do que vencedor. Porque Cristo já morreu na cruz por mim. E quando ele derramou ali o seu sangue para me alcançar nos dias de hoje, eu já sou mais que vencedora. Então eu já nasci mais que vencedor. Você também que serve a Deus, espera nele, confia nele, se deleita nele, já é mais do que vencedor. Porque quando o sangue de Jesus desceu naquela cruz, foi por mim, foi por ti, foi por nós. Então, nós já somos mais que vencedores. A vitória é nossa, porque somos o povo de Deus. A lição de número 11 nos apresentou que Deus apresenta a salvação ao cristão. Às vezes, eu e você falamos tanto de salvação, mas precisamos nos dias de hoje, porque os dias são findos, eles são maus, por isso estão terminando, eles são maus porque estão terminando, e estão terminando, por isso ficou tudo ruim. E vai ficar pior. Já paramos para refletir sobre a nossa salvação? O que é isso? O que é salvação? A palavra salvo é quando você está livre de algo mal. Você se salvou da situação. Então, se o Senhor nos diz aqui que Ele apresenta a salvação a nós, cristãos, temos que pensar com pressa, com mais diligência, como disse Paulo, nessa tão grande salvação. É salvação de tristeza, de choro. O Senhor diz na sua palavra que secará do nosso rosto todas as lágrimas, que teremos dia de paz, que teremos dias eternos de paz. Pensa, a eternidade é uma coisa muito longa. É um para sempre, para sempre. É isso que o Senhor nos apresenta. Uma tão grande salvação. Oh, glória! Oh, aleluia! Na lição de número 12, tem testemunhando a grandeza de Deus. Parafraseando também o nosso irmão Paulo, e essa frase, ela me toca no profundo, quando ele diz que o amor de Deus é tão grande que ele nos constrange. Sabe o que é constranger? Deixar você envergonhado. Deixar você envergonhado de imaginar o tamanho do amor de Deus para comigo, para com você. É tão grande que eu não saberia medir, você com certeza também não. Esse é o amor de Deus para as nossas vidas. Testemunhando a grandeza de Deus. Ele é tão grande que deu seu único filho por amor de mim e de ti. Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Por quê? Ele está em todo lugar, a qualquer momento. Ele ainda fala que antes que saia qualquer palavra da minha e da tua boca, ele já sabe. Não tem tamanho. Se eu descer as profundezas, lá ele está. Se eu subir aos altos do céu, lá ele está. Se eu chegar ao inferno, ele também vai estar me vendo. A grandeza de Deus é tão grande
é tão grande, mas o melhor de tudo isso, Ele é um Deus tão grande, mas cabe dentro do meu e do teu coração. Lição de número 13, é a lição que eu irei falar um pouco mais. Tem como título Uma Serva de Coragem. Eu sei que no nosso meio nem todos são tão corajosos. E eu sei que tem momentos da nossa vida que trememos do pé à cabeça. E o Senhor conhece a nossa fragilidade. Ele não espera que eu e você sejamos super-homens, super-mulheres. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece, mas Ele nos ama. Tanto é que Ele conhece que eu estava meditando nessa lição, agora tardinha, no final da tardinha, e aí eu pude ver algumas passagens, como Deuteronômio, que eu até escrevi aqui, Deuteronômio 31:6, que vai estar, acho que é no tópico 2, Deuteronômio 31:6, Josué 10:25, Ezequias, 2 Crônicas 32:7, que o Senhor em todo tempo, do começo ao fim, Ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça e não te espante. Por que o Senhor diz essas palavras repetidas vezes para os seus servos? Para Moisés, para Josué, para Ezequias, diz para mim, diz para ti, diz para nós: esforça-te, tem bom ânimo, levanta-te e eu falarei contigo. Olha, eu estou contigo, sou eu que seguro nas tuas mãos. Se descer as águas, eu estou contigo. Se elas tentarem te afogar, eu estou contigo. Se for no fogo, como os 3 jovens na fornalha, eu estou contigo. Com Daniel na cova dos leões, eu estou contigo. Com Josué atravessando o povo no Rio Jordão, o rio cheio. Ele diz a todo tempo: eu estou contigo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque sou eu que te seguro pelas mãos. Então, quando falamos aqui uma serva de coragem, o Senhor está nos convocando a pensar. Ele não quer algo de mim e de você além do que podemos, mas ele diz na sua palavra: estou pronto a te ajudar, a te esforçar, a te guiar, a te sustentar. E o dia que você não puder andar, aleluia, eu te carrego em meus braços. Essa lição falou sobre a rainha Esté. Eu quero chamar a sua atenção para a Esté menina. A Esté menina que Deus olhou e formou um propósito a respeito da vida dela. Observe que ao ler a história dela, nós já encontramos ela órfã, de pai e mãe. Já foram os 2 numa tacada. Aí podemos dizer: como Deus pode? Isso é propósito de Deus, tirar os pais de uma criança? Mas Deus precisava de Esté como instrumento para salvar o seu povo que estava ali na fortaleza de Suzã, aprisionado pelo rei no momento Assuero. Deus olha a minha e a tua vida a quilômetros de distância. E às vezes nos sobrevém coisas e nós falamos: Senhor, como o Senhor permitiu? Estou eu em pecado? Estou eu em falha? Por acaso Esté estava em falha? Estava em pecado para ficar órfã dos seus 2 pais? Mas Deus mostra que Ele não desampara. Ele deixa seu tio, primo, e se torna como um pai. E a cria com zelo. E a cria com carinho. Quem, no momento da morte dos pais de Esté, poderia imaginar que ela via a se tornar a rainha, porque era a única que poderia ter poder para livrar o povo diante do rei Assuero. E aquela menina, ela tinha um X. Deus marcou nela um X, marcou ela. É você o instrumento que eu vou usar para livrar um grande número de pessoas.
Então, quando nos sobrevier coisas terríveis, temos que olhar pelo parâmetro de Deus, pelo ângulo que Deus olha. O que será que Deus quer comigo neste propósito, nesse momento tão terrível? Temos que nos esforçar e ter bom ânimo. Por isso, eu ouvindo, foi a irmã Eudete que postou, e eu ouvi ela dizendo que para ela é muito importante esse versículo, e ela contou o motivo. Em tudo dai graça, sem murmurar. Eu preciso tanto aprender isso. Eu espero que você já tenha aprendido, mas eu ainda estou na escola. Eu preciso aprender em tudo da graça, porque às vezes olhamos a situação, ela é tão terrível, tão embaraçosa, e esquecemos que temos um Senhor que diz: olha, eu sei porque estou permitindo, eu estou no controle de todas as coisas, apenas quero que você tenha coragem, se esforce, mesmo quando não haja luz. Tu és a luz nessa escuridão. Mesmo enquanto há caos, como estamos vivendo agora, praticamente um caos de enfermidade. O Senhor fala que a sua igreja tem que ser o farol. Mesmo quando for com notícias de morte, nós temos que ter coragem para chegar e dizer: tenha calma, Deus está no controle de todas as coisas. Podemos até não ouvir palavras agradáveis, porque o ser humano, quando ele está num aperto muito grande, ele sai do controle. Mas Deus vai nos dar palavras para acalmar, para trazer um pouco de paz no momento da dor. Para não me alongar muito, eu vou tentar ler o mais breve possível, porque já foram 16 minutos, acredite, dessa lição, a última lição desse trimestre, que fala serva corajosa, né? A introdução diz assim: Esté, mesmo em terra estranha, demonstrou que possuía um sólido sistema de crença e valores refletido ao lidar com diversas situações. É o que eu estou falando. Que possamos aprender com ela a ter uma conduta de fé, vivendo não de acordo com o mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Aí aqui no tópico 1 fala assim que Esté é um exemplo a ser seguido. Na igreja de Cristo tem lugar para todos. Deus permitiu que diversas mulheres fossem mencionadas em sua palavra para que pudéssemos aprender que ele não opera somente por intervenção do homem. Esté é um grande exemplo de como Deus usa a mulher para demonstrar seu poder. Contudo, é imprescindível que seus servos não andem de acordo com o sistema que o mundo impõe. As regras que devem reger sua vida vêm do céu, direto do coração de Deus. Um servo admirável na presença de Deus chama atenção, não é mesmo? Entretanto, a verdadeira beleza é a interior. A formosura de Esté encantou o guarda das mulheres mais do que as outras, embora todas fossem bonitas. Hegai via em Esté algo que as outras não possuíam, que era beleza de coração. Já viu falar isso? Quando o mundo fala assim para alguém, essa pessoa é bela por dentro. Muitas vezes estão sendo hipócritas. Estão desdenhando, estão chamando a pessoa de feia. Na maioria das vezes. Mas esse é o sistema do mundo. Mas o nosso Deus, ele sonda o meu e o teu coração e nos julga segundo o nosso coração, não o nosso estereótipo. É por isso que Deus olha e nos vê tão belos. Eu sei que tem mulheres e homens muito belos na face da terra, mas também tem os que não são providos de beleza, mas dentro eles são lindos e maravilhosos diante de Deus. Hegai viu em Esté essa beleza no coração. Devemos orar para que os cristãos sejam pessoas íntegras, capazes, afetuosas, afáveis, tranquilas e cheias de misericórdias. Quando eu digo afáveis, é porque tem cristão tão carrancudo,
Tem cristão que acha que ele tem que carregar uma máscara como se ele fosse um general de guerra. E eu não vejo Deus assim. Eu vejo Deus tão amigável. Eu vejo Deus com formosura. Mesmo quando Ele nos chama, nos repreende, como disse nosso irmão Paulo, o Senhor repreenda, ali na leitura da ceia, Ele repreende a todos quanto ama. Ele chama atenção para que venhamos nos corrigir e andarmos como bons exemplos na face da terra para podermos chegar até a Ele. E aí Ele ainda diz: examine-se, pois, cada um. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E participe juntamente com todos. Afáveis, tranquilas, cheias de misericórdia. Esté teve uma história de sucesso. Para que a história de Esté tivesse sucesso, ela precisou de ajuda imprescindível do Senhor. A Bíblia nos narra que Hegai, o chefe das mulheres, foi o primeiro a ver a graça que Esté possuía, oferecendo-lhe 7 moças de respeito para cuidar dela. Naquele processo dela vir a se transformar a rainha. Esté nos ensina que o crente que teme ao Senhor é uma joia rara. Deixa fluir sua graça através da sua vida diária. Uma luz rara que é vista por todas as pessoas. Esté era a detentora de uma graça divina, fazendo dela uma serva especial diante de todos que conviviam com ela. O que você está transmitindo? O que eu estou transmitindo para as pessoas? Eu estou fazendo diferença no mundo? Você está fazendo diferença no mundo? Deparamos na Bíblia com padrões admiráveis de mulheres que fizeram toda a diferença em épocas nada favoráveis a ela. Mulheres como Maria Madalena, Ana, Joquebede, Débora, Ruth, Abigail, Maria, mãe de Jesus, entre outras. Mas o que fez essas mulheres serem tão especiais? Esté nos dá a resposta, fazendo-nos perceber que de fato o que faz diferença foi a entrega total ao Senhor. Ela nos mostrou que o amor de Deus sempre está presente na vida dos seus servos. E aí, nós temos também o exemplo de Maria, uma entrega total. Nós sabemos que na época de Maria, uma jovem noiva aparecer grávida era a morte certa. Ela seria apedrejada até a morte. Essa era a lei. E ela diz naquele momento: faça-se em mim, eis aqui a tua serva, faça em mim o teu querer. Ela se doou, sem se importar que ela viesse a morrer, pelo amor da vontade da lei de Deus, do querer de Deus. Como eu e você estamos apresentando o Senhor para o mundo? Como servos corajosos ou estamos como coelhinhos assustados? Estamos realmente nos entregando ao Senhor ou apenas repetindo a frase: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? É sério isso. Coragem para ser diferente precisa muito, porque o mundo exige muito que você seja igual a ele. Esté mostrou ser uma mulher de coragem. Cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem em nossa caminhada. Esté mostrou ser diferente de muitos. Quando tudo dizia que não tinha jeito, ela acreditou que a solução estava em Deus. Ela nos ensina a não murmurar, a não fugir da prova, indicando-nos que necessitamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo, mesmo em meio aos infortúnios. Deixa-nos um legado. Quando você não puder fazer mais nada, então Deus pode. Aleluia. Existem períodos em nossas vidas que temos a perspectiva de estar
em algum lugar não apropriado, no olho do furacão. Esté entendeu muito bem esse sentimento. Durante toda a sua vida, ela se sentiu como uma forasteira ou um peixe fora d'água, né? Que estava fora do lugar. Esté é alguém que pode descrever como é sentir-se um peixe fora d'água. Entretanto, Esté encontrou o verdadeiro desígnio de Deus para a sua vida através da história de Esté. Somos encorajados a estar no centro da vontade de Deus. Lembra o que diz Romanos 12:2? Não se conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. É por isso, devemos ser fortes. Como é difícil, meu Deus. Esté nos instrui que não devemos nos amedrontar perante os desafios da vida cristã. Sua história nos faz entender que Deus está disposto a abençoar todos que o servem. A ordem para se esforçar e não perder o ânimo é constante nas Sagradas Escrituras, como eu já falei aqui. Foi determinada ao povo de Israel em ocasião de ameaças, de provocação, na época de Moisés, em Deuteronômio 31:6. Esforça-te. Também falou para Josué para ele se esforçar, em Josué 10:25. Falou para Ezequias em 2 Crônicas 32:7. Esforça e tem bom ânimo. Que possamos ter o entusiasmo de Esté para acreditarmos em Deus, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte. Salmo 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Ah, Jesus, isso é mole. Isso não é fácil. Ainda que eu andasse pelo vale, eu vou ler o salmo todo, da sombra e da morte. Salmo 23. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar. Ou ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Abacuque 3:17. Ainda assim devemos nos alegrar no Senhor. Ainda que a malhada, as ovelhas sejam arrebatadas. Então, ainda que estemos no meio de uma pandemia, ouvindo notícias de morte todos os dias, é 300, é 200, é um número incalculável de pessoas descendo à sepultura. A economia do nosso país cada vez estreitando mais, ficando apertadinho. Necessidades presentes, pessoas passando fome. Estamos praticamente no meio do caos. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não tenhamos medo de sonhar. Quem no meio de tudo isso tem sonhos ainda? O servo de Deus. Nós temos sonhos. Todos nós temos sonho. Mas nos surpreender com a quantidade de pessoas que limitam os próprios sonhos, tornar os sonhos realidade, é a aspiração de todo ser humano. Sonhamos com um dia melhor, sonhamos com dias melhores, mas para tornar nossos sonhos em realidade, precisamos demonstrar uma enorme vontade de vencer diariamente. Esté nos ensina a abandonar a zona de conforto e a enfrentar a caminhada com a graça de Deus. O salmista expressou no Salmo 37:4, deleite-te também no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Cada um de nós tem uma reação em relação aos obstáculos que surgem na nossa caminhada. Por essa razão, Esther mostrou-se ser uma mulher de coragem, uma mulher virtuosa, uma serva obediente. Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito Santo através da sua vida. Não se atenuava diante das dificuldades, pelo contrário, quando surgiram lutas, ela alcançava os pés do Senhor. Aprendemos com ela o essencial de ter uma vida de oração para ouvir os direcionamentos do Senhor. Observemos que o crente que teme ao Senhor, este sim é virtuoso. Afinal,
como é deleitoso estar perto de Deus. Provérbios 23:7 nos diz que porque como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou concluir essa 13ª lição, porque já faz 30 minutos, senão esse vídeo fica muito longo, cansativo e pesado. Lendo o 3:3 e a conclusão que diz assim: o Senhor muda situações. Esther nos ensina que o comportamento do cristão se baseia no encontro pessoal com Deus. Aprendemos que para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Esther apresenta que mesmo diante das circunstâncias adversas, o Senhor pode mudar o rumo da história, como eu creio que Ele pode mudar o rumo a respeito dessa pandemia. A vontade de Deus é que todos os seus servos se tornem irrepreensíveis, sinceros, no meio de uma geração corrompida. Livro de Filipenses 2:15. Esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Como a serva obediente, Esther agiu de maneira correta em todos os momentos. Ela espalhava a fragrância do Espírito através da sua vida. Concluindo, diz assim: vimos nesse trimestre que Esther e Mardoqueu foram bem-sucedidos diante de tantos desafios por causa da confiança que tinham em Deus. Aqui está a chave. Por causa da confiança que tinham em Deus, eles foram bem-sucedidos, livraram o povo. Mardoqueu foi honrado e livre da forca. E aquele que queria pôr o seu pescoço na forca, teve o seu pescoço na forca. E todos que com eles queriam destruir Mardoqueu se encontraram numa situação de muito aperto. Mas Mardoqueu foi honrado por Deus, porque confiavam em Deus. Foi preciso muita fé e coragem para realizar o que eles realizaram. Que Deus levante servo de maneira intérpreta para exercer a liderança debaixo da sua graça. Que Deus levante servo com coragem, com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com unção, graça, amabilidade, tranquilidade, rosto formoseado de amor, para levar a sua palavra, para mostrar o seu querer, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade. Espero que você reflita nesse tempo que tivemos aqui, nesse trimestre, na história de Esther, uma pequena jovem que aos olhos de qualquer um não teria nem futuro, porque era órfã e pobre, mas Deus a levou ao trono. E o mais importante disso, Deus não queria simplesmente levar Esther ao trono, transformá-la numa rainha, porque não era um conto de fadas, era uma realidade. Pessoas poderiam perder a sua vida. Deus tinha um propósito e usou aquela